A gente vimos pessoas sendo batizadas com teu Espírito. Pai, no último culto houve testemunho, Deus, de cura e transformação. Houve cura de enfermidade, Senhor, através da palavra. E hoje não será diferente. Aleluia. Eu quero declarar, Senhor, que a porção de unção será dobrada. E que pessoas aqui, Pai, que estavam com o ministério travado, pessoas aqui que estavam com o chamado travado, serão levantadas novamente. E que a glória da segunda casa será maior que a primeira. No nome do Senhor Jesus, Pai, assim eu apresento o teu servo, Pai, ministro da tua palavra. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus na mão do seu servo. Glória a Deus. Obrigado, varão. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz e a graça do Senhor, amém? Amém. Quero compartilhar uma pequena reflexão da palavra do Senhor, que para embasar-nos, glória a Deus, aleluia, Jesus. Quero ler um texto com a igreja, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Glória a Deus. Nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 24. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 1, do versículo 18 até o verso 24. Quem achou, diga amém. Amém. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Glória a Deus. Como dizem as Escrituras: destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos, os argumentadores desta era? Deus fez a sabedoria desse mundo parecer loucura, visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana. Usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Pois os judeus pedem sinais, os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Aleluia. Aleluia. Pode tomar o seu assento dizendo aleluia. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Pode abaixar só um pouquinho, retorno, só um pouquinho também alto. Meus irmãos, quero te convidar nessa manhã para nós meditarmos nesse domingo de Páscoa sobre o chamado da cruz e sobre o último final de semana de Jesus aqui nessa terra. E eu quero te convidar a isso, porque depende muito de você
junto comigo e de Deus junto com nós. Glória a Deus. Porque eu quero montar aqui uma história junto contigo, porque a paixão de Cristo e a crucificação e a ressurreição é narrada nos 3 evangelhos sinóticos, que são os parecidos, Mateus, Marcos e Lucas, e em João. E tem um detalhe que tem num que não tem no outro, e por aí vai. E talvez você nunca parou para estudar ou prestar atenção nesses pontos, ou na sequência dos fatos, ou no tempo que aconteceu. A proposta que eu tenho para nós nessa manhã é para você que já é cristão, sair daqui nessa manhã um pouco mais apaixonado pelo seu Cristo. E se você entrou aqui não sendo cristão, eu acredito que o Jesus que eu vou te apresentar aqui vai te encontrar hoje nessa sala. E você vai sair daqui, mas vai sair de mão dada com ele para a sua casa. Fique tranquilo, porque nós vamos estudar aqui, nós vamos citar certas coisas que com certeza você viu em filmes de maneira diferente ou em séries de maneira diferente. Mas fique tranquilo que tudo que vai ser falado aqui foi minuciosamente estudado em livros, em fontes, e depois, se você tiver alguma dúvida, nós podemos comentar sobre. Vamos começar então a história. Eu acho que só faz sentido se eu começar a narrar a cena e você imaginar. Então vamos começar. Vou dar até uma pausa para você beber água, para você ligar a mente aí na imaginação. Amém? Coloca a cadeira no nível 1, você voltar um pouquinho, porque senão você joga no nível 1. Amém? Glória a Deus. Podemos? Amém? Estou sozinho na sala, podemos? Amém. No 14º dia do mês de Nisan, ou Nissan, que para nós é março e abril, é comemorado, ou era comemorado em Israel, a Páscoa. Israel toda se reunia, aqueles que moravam em Jerusalém e os judeus da diáspora. Se você lembra daquela pregação de João Batista que foi falada aqui, você sabe quem são esses judeus da diáspora, que são os judeus que foram espalhados pelo mundo. Eles, nas festas principais de Israel, eles saíam das suas terras e vinham celebrar as festas em Jerusalém. Pentecostes, Páscoa, tabernáculos e por aí vai. Nós estamos aqui diante de uma das maiores, por que não dizer a maior festa de Israel, que é a Páscoa. Se você agora pode imaginar o que eu vou te falar, imagine. Jerusalém está cheia de pessoas. Jerusalém está lotada de visitantes, porque está chegando o momento de celebrar a Páscoa. Judeus da diáspora a cada momento chegam mais na cidade. As ruas estão abarrotadas. Já começam a chegar aqueles cordeiros que vão ser mortos na Páscoa, sacrifícios que vão ser colocados diante do Senhor. Então as pessoas estão andando nas ruas, geralmente com as suas famílias, puxando ali o animal para o sacrifício e se preparando para a Páscoa. As pessoas já estão preparando ervas amargas e já estão começando a amassar a massa para fazer o pão ázimo, ou pão asmo, ou pão sem fermento. Essa era a celebração da Páscoa. Jerusalém está cheia de pessoas e todos estão se preparando. Jesus não é diferente. Ele vira para os seus discípulos e fala para procurar o lugar para eles celebrarem também a Páscoa. E é interessante que tudo que Jesus manda procurar, ele tem um jeito todo dele para a gente encontrar. Ele fala assim, olha, vocês vão andar em Jerusalém, vocês vão ver um homem carregando um cântaro em cima da sua cabeça. Vocês vão seguir esse homem e ele vai entrar numa casa, vai ser lá que nós vamos celebrar a Páscoa. Isso é algo inédito, porque quem anda com um cântaro na cabeça são mulheres, não é homem. Mas Jesus falou assim, vai ter um, e esse um, fica tranquilo que não é coincidência, é o sinal que eu estou colocando para vocês seguirem ele. Os discípulos veem um homem com um cântaro de fato. É uma quinta-feira à tarde. Pedro e João acham o indivíduo com um cântaro, segue, aluga uma sala superior de sua casa,
e ali os discípulos se juntam numa mesa que era sentada no chão. Se você já viu aqueles filmes de japonês que o pessoal sentava no chão em cima de uma almofadinha, é mais ou menos isso daí que o pessoal participava de uma refeição. Sentavam no chão, empoleiravam na mão esquerda e a mão direita ficava livre para poder comer o que está sobre a mesa. Os discípulos chegam naquela Páscoa, preparam tudo, preparam o pão asmo, preparam as ervas amargas. A tradição diz que se colocava 4 taças de vinho. Em Êxodo 6, 6 e 7, nós temos a referência para cada taça dessa. A primeira taça era a taça da libertação, a taça da salvação, a taça da redenção e a taça do louvor. Quando chegava nessa parte da taça do louvor, eles cantavam hinos do Halel. Halel é do Salmo 113 até o Salmo 118. Cânticos que toda Israel cantava e celebrava ao Senhor. Você deve saber disso, mas eu, mesmo chovendo no molhado, eu quero te falar que o livro dos Salmos para o judeu é como se fosse a harpa cristã do assembleano, o cantor cristão do batista. O livro dos Salmos é o livro de cânticos, é onde o judeu abre para poder louvar o nome do Senhor. Ali estão as letras, é o nosso inário, é o inário do judeu. Então eles pegavam do Salmo 113 ao 118, quando chegavam na 4ª taça, e assim louvavam o nome do Senhor, celebrando a saída do Egito. Toda a Páscoa, eu quero frisar para você, que o ministério de Jesus foi 3 anos e meio, desde que escolheu os discípulos, seu ministério começou. Ou seja, eles estão passando ou chegando na 3ª Páscoa. Então eles já celebraram 2 Páscoas juntos. Jesus sentava à mesa, Jesus pegava o pão asmo e explicava o significado. Esse pão sem fermento é porque Deus nos tirou do Egito com pressa e não dava tempo de deixar fermentar, crescer. Então nós pegamos o pão do jeito que estava, a massa do jeito que estava, assamos, ficou esse pão fininho e nós comemos e celebramos a Páscoa. Então o significado deste pão é a pressa que Deus tem para nos libertar do Egito. Ele pegava as ervas amargas e falava: as ervas amargas significa a amargura que sofremos no Egito. Todos os 400 e poucos anos de escravidão. Essas ervas é para não nos esquecermos da onde nós já passamos, daquilo que nós já sofremos. Toda a Páscoa celebrada, que se assenta na mesa, que pega a erva e come, se lembra-se da angústia, da tristeza, da amargura, do amargor que eles passaram no Egito. Então era para o povo não esquecer disso. Quando chegava nas taças, cada taça tinha o seu significado, em Êxodo 6, 6 e 7, e a pessoa então explicava, no caso aqui de referência, Jesus explicava o significado de cada taça que Deus havia de fazer no meio do povo: libertar o povo da escravidão, salvar o povo da opressão do Egito, redimir o povo que estava escravizado e não tinha liberdade, e por fim, lembrar que só o Senhor é Deus e começar a louvar na 4ª taça o nome do Senhor. Nesta quinta-feira à noite, algo diferente acontece, porque eles sentam na mesa, eles preparam as taças para Jesus, eles preparam o pão para Jesus, eles preparam a erva amarga, e Jesus senta na mesa e está todo mundo já sabendo. Você já viu quando você ensina uma coisa para uma pessoa, que ela aprende logo de primeira, e ela já sabe até o que você vai falar? Se bobear, ela te atropela e fala no seu lugar, porque ela já está sabendo. Os discípulos sentam à mesa, e eles já sabem como é que acontece, eles já participaram de 2, eles já estão com a liturgia na cabeça, eles falam assim: não, vai acontecer agora. Ele vai pegar o pão e vai falar que é por causa da pressa. Nesse dia Jesus pega o pão e ele fala assim: este pão, e está todo mundo esperando falar assim: é por causa da pressa que saiu do Egito, por isso que não tem fermento. Mas nesse dia ele fala assim: este pão é o meu corpo que é partido por vós, tomai e comei do corpo que eu estou entregando para vocês. Os discípulos arregalam o olho, não estavam esperando por aqui, foi um golpe. Está todo mundo esperando um discurso e vem outro. Você já viu quando você está num culto que alguém vai falar um versículo, erra um versículo, todo mundo já regala o olho e fala: ei, varão, não lê Bíblia não, hein? Quando Jesus pega: este é o meu corpo que é partido por vós, tomai e comei, os discípulos olham e falam assim: mas peraí, isso não é essa fala não, ele errou o texto é saímos com pressa do Egito, esse é o significado do pão. Quando o pessoal ainda está
está tentando entender o que aconteceu com o pão. Ele pega uma das taças e quando está a pessoa esperando ele explicar qual taça que é, ele fala assim: agora este suco aqui, este vinho, é o meu sangue que vai ser derramado por causa de vocês. Todas as vezes que vocês se ajuntarem, trazei a memória de mim até que eu venha. É o apóstolo Paulo que recebe essa aula particular, porque ele não está nessa última ceia, ele não participou desse momento, mas Paulo é levado ao terceiro céu para receber uma aula particular do próprio Jesus. Eu imagino Paulo quando ele fala assim: eu conheço um homem que eu não sei se no corpo ou fora do corpo, ele foi levado ao terceiro céu. No texto da ceia, Paulo fala assim: o que eu aprendi do Senhor, assim vos ensinei. Na noite que foi traído, tomou o pão e disse: é o meu corpo que eu estou entregando para vocês. Ele pegou a taça e falou assim: esse é o meu sangue que eu derramo por vocês. Façam isso em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia! Se é para Jesus, pode bater com força, vai. Jesus apresenta esse texto e ele vai fazer um lava-pés. O lava-pés choca. O lava-pés, ele, no Evangelho de João, por exemplo, é antes da ceia, mas o lava-pés choca. Por que choca? Era comum lavar os pés, era comum, era muita poeira na Palestina, as pessoas chegavam com os pés sujos, era comum ter alguém lavando os pés. A questão é, o que escandaliza os discípulos não é o lava-pés, é quem está lavando. Porque geralmente quem lavava era o escravo da casa, era a menor pessoa da casa. Jesus pega a bacia com água e fala assim: eu vou lavar o pé de vocês. Ele falou: negativo, o que é isso? O Senhor que é o mestre, eu que tenho que deitar aqui, eu que tenho que pegar o teu pé, eu que tenho que lavar. Ele fala assim: pois é, Pedro, eis a aula que eu estou dando agora sobre o meu reino. Na casa dos outros o menor que lava o pé, no meu reino o que se acha o maior que seja o menor, que sirva, que lava o pé, que ande do lado da pessoa. Se você se acha mais experiente, mais capaz e com mais dons, então é você mesmo que tem que nos ajudar a servir todo o corpo do Cordeiro. É o que se acha maior e mais capacitado que é chamado para servir na presença do Senhor. Jesus institui a ceia. Jesus fala do memorial, é um dos sacramentos que ficam para nós, além do batismo, é a ceia do Senhor. Ele acaba de instituir a ceia, ele acaba de explicar o significado, e de repente Jesus vai começar um discurso. Primeiro ele prediz que vai ter um traidor. Depois ele fala assim: o que comer do bocado molhado, entrega para Judas. Ninguém entende, meu Deus, mais claro do que isso, só letreiro de LED. Mas ele entrega o bocado molhado, ninguém entende que é Judas. Judas fica cabisbaixo. O momento é de comunhão, teve o lava-pés, teve a ceia, o momento é de comunhão, é de mesa. Mas Jesus quebra o clima, Jesus coloca um dó menor no meio da música e fala assim: um de vocês vai me entregar e vai me trair. Quando Judas sente o peso da revelação, porque mesa revela caráter. Quer conhecer uma pessoa? Senta na mesa com ela. Você quer conhecer quem é a pessoa? Visita a casa dela. Mesa revela caráter. Ninguém consegue manter personagem tempo demais. Imagina numa mesa que Jesus senta. Mesa que Jesus senta não tem como manter personagem. E Deus não te chamou para ser ator de Hollywood. Deus te chamou para ter um caráter de Cristo na sua vida e ser verdadeiro por onde você passar e andar. Aleluia! Isso, vai soltando esse aleluia devagarzinho aí que vai esquentando a trempe do fogão. Jesus revela o que está na mesa, porque mesa com Jesus traz revelação de caráter. Quando ele traz a revelação, Judas sai. Capítulo 14 de João segue. Eles ainda estão na casa que foi participante e foi ministrada a ceia. Ele continua o capítulo 14 e começa a falar versículos que nós usamos todo momento. Quando ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aí ele continua com versículos extraordinários: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí ele continua falando e ele chama, no final do capítulo 14, ele fala assim: levantem-se, vamos andar, vamos sair daqui. Eles começam a andar, e a Bíblia não fala
fala se eles param em algum lugar. Eles estão no percurso, e nesse percurso, Jesus fala o capítulo 15 de João: eu sou a videira verdadeira, e a vara que está em mim, que não dá fruto, eu corto e lanço fora, mas eu podo vocês, eu podo para que vocês deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Aí ele continua andando. Imagine você, está imaginando a cena comigo? Eles estão andando pelas ruas de Jerusalém, é quinta-feira, entre 21 horas e meia-noite, está escuro, está parado, está silêncio, não tem ninguém andando na rua. Não é cidade de hoje em dia que o pessoal é noturno, não, está tudo parado, portas trancadas. Jesus está andando com os discípulos, e no meio da caminhada ele vira para eles e fala assim: olha, eu estou indo para o meu Pai, mas eu tenho uma boa notícia para vocês: eu não vos deixarei órfãos, eu preciso subir para que desça o Consolador, e ele habite com vocês, mas eu vou preparar lugar para vocês. Não é que eu estou subindo para ficar à toa, eu vou preparar lugar para vocês, porque aonde eu estiver, vocês vão estar também, porque a casa do meu Pai tem muitas moradas. Aleluia! Ele continua falando: esse Consolador que eu vou mandar para ajudar vocês, ele convence, ele não tenta, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele continua andando. No meio dessa caminhada, no meio da rua, mais uma vez o silêncio que está nas ruas de Jerusalém é interrompido com uma oração. Se você tem vontade de conhecer uma das orações mais bonitas do Gênesis ao Apocalipse, leia depois o capítulo inteiro de João 17. Jesus olha para aqueles 11, porque Judas já tinha saído, e ele sente uma compaixão a um nível que ele começa a orar para esse povo no meio da rua. Ele começa a falar assim: Pai, do mesmo jeito que eu e o Senhor somos um, faça que eles sejam um também, que eles possam estar unidos. E ele começa a orar pelos discípulos e fala: Pai, aqueles que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum, a não ser o filho da perdição, que já veio perdido de fábrica, mas o resto está aqui, que eu não perdi nenhuma ovelha. Ele começa a orar pelos discípulos no meio da rua, e quando ele cabe essa oração, ele passa o vale de Cedron e chega no Getsemane. Quando ele chega no Getsemane, ele vai deixar a maioria dos discípulos e fala assim: ó, vocês ficam aí, agora Pedro, Tiago e João, entrem comigo no jardim. É um jardim silencioso, noturno, de oliveiras antigas. Ele vai passando no meio dessas oliveiras, até que ele chega num determinado lugar e fala assim: Pedro, Tiago, João, fiquem aqui, vocês vão orar aqui, e eu vou sair aqui a uma distância. O Evangelho de Lucas fala que é um tiro de pedra, de 30 a 50 metros. Ele se distancia deles, Pedro, Tiago e João dobra o joelho para orar, o restante está lá na entrada do jardim. Jesus vai mais distante, dobra o joelho e começa a orar. É aqui que começa o flagelo. É aqui que começa o problema. Geralmente a gente ouve histórias e a gente pensa que Jesus começa a sofrer na hora que ele leva a primeira chicotada ou tapa na cara. Não. É quando ele se distancia de Pedro, Tiago e João e anda 30, 50 metros para frente. A Bíblia fala que a alma dele está profundamente angustiada. Porque Jesus tinha um problema que, graças a Deus, eu não tenho nem você. Ele conhece o futuro. E ele sabe para que ele desceu, ele sabe para que encarnou, ele sabe por que está na terra, e ele sabe que está chegando a hora. Tanto é que ele quer tanto que chega a hora que ele despachou Judas. Ei, acelera logo, vai lá fazer o que você quer, tchau. Ele sabe que está chegando a hora. E se o Deus que está dentro dele, ele está preparado para tudo, porque é Deus, o corpo de carne começa a ficar com medo, começa a ficar angustiado, começa a ficar triste. Jesus dobra o joelho no meio daquele jardim, e ele faz uma oração que eu imagino eu orando, eu imagino você orando, mas imaginar Jesus orando a oração do Getsemane, parece que não casa os papéis. Jesus está olhando para Deus no meio daquele jardim à noite de oliveiras velhas e fala assim: se possível, passa de mim esse cálice. Ali era o filho de Maria orando, ali era o corpo de carne orando, com medo, com angústia, com tristeza. E é interessante que Jesus está extremamente agoniado. E ele acabou de fazer a oração sacerdotal para os discípulos, uma oração linda, bela, maravilhosa. Ele acabou de falar com Pedro, Tiago e João: não, vocês ficam aí orando que está tudo certo. Poupou os discípulos de saber o que estava dentro do coração dele. O cargo da liderança tem disso. Poupar as pessoas, que as pessoas não têm a mesma estrutura que você. Poupar pessoas da família, porque não tem a mesma estrutura. Jesus poupa eles do que está dentro do coração deles, porque os três não iam aguentar saber, não iam aguentar ver Jesus angustiado daquele jeito. Jesus se distancia, vai para um canto e ele fala: Senhor, Pai, se possível passa. Ele está agoniado.
Aí o Jesus que está lá dentro, porque nós temos o Jesus que nasceu no ano 0, mas nós temos o Verbo que encarnou o corpo, que é antes da terra. Nós temos o Jesus que o pessoal falava assim: você não nasceu em Nazaré, um lugar de pobre, um lugar isso, tal. Nasci em Nazaré, e por acaso você é maior que o pai Abraão? Ah, e vinha o Jesus Deus, falava assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia, aleluia. Se o Jesus de carne e osso pede: Pai, se possível passa de mim esse cálice, porque o cálice seria difícil de tomar, o Jesus Deus, o Jesus Verbo, o Jesus que Paulo disse assim: através dele foram criadas todas as coisas. Ele é antes de tudo, porque através dele foi criada as espirituais, invisíveis, divindades, tudo foi criado através dele pelo Pai. Aí a parte do Deus se manifesta, ele fala assim: mas contudo. Eu quero abrir um parênteses aqui, que você já imaginou a guerra do inferno contra Jesus naquele jardim? Você já imaginou isso? Começa a expandir o zoom aí da sua cabeça. Você já imaginou a nuvem de demônio com seta espiritual, com problema, com angústia, que estava fazendo cerco para Jesus desistir, pular fora, para a carne fraquejar? Eles sabiam que o Deus eles não davam conta, mas eles tentaram parar a carne. Vão tentar parar a carne. Você já imaginou o tamanho da batalha que estava ali em cima dele? E quando esse homem falou assim: se possível, passa de mim o cálice, eu imagino que os demônios vão continuar, que está dando certo. Só que como o inferno nunca vai vencer o céu, ele fala assim: mas contudo, seja feita a tua vontade, Pai. Eu quero abrir um parêntese para aplicar isso na sua vida, para você não passar mais 5 minutos sem dar glória a Deus. Da mesma forma Satanás tenta fazer na sua vida, porque Satanás não pode parar a marcha da igreja. Aí ele tenta colocar na tua cabeça para você parar, porque se você parar, não foi ele que parou você, foi você que se paralisou, foi você que se anulou. Aí ele tenta jogar seta na sua mente para você desanimar, se entristecer, desviar da fé, parar de acreditar na Bíblia, na igreja, em pastor, para você ficar no Cristo em casa, achando que isso é evangelho. Satanás tenta parar você, porque ele não pode parar. Eu sei que a nossa carne é fraca, mas o Deus que nos capacita e nos fortalece vai nos dar graça para a gente falar: mas contudo seja feita a tua vontade. Satanás não vai paralisar você, nem a sua cabeça, nem a sua mente, porque conosco está o general da batalha, conosco está o Senhor que é a nossa bandeira. Ele é mais forte do que as hostes espirituais da maldade. O Senhor guarda a tua casa. O sangue do Cordeiro da Páscoa é o sangue que está sobre a nossa vida. Alguém se manifesta com essa palavra? Se manifeste, por favor. Jesus ora a primeira vez e ele volta. Quando ele volta, ele vê os discípulos dormindo. Aí ele fala: não é possível. Aí ele, agoniadíssimo, ele estava agoniadíssimo ali a 50 metros. Aí ele vê, está todo mundo dormindo, roncando. Vieram da ceia, prepararam ceia, seguiram o homem do cântaro. Aí já teve as pregações de João 14, João 15, João 16, oração do João 17. Está todo mundo cansado, quase meia-noite. Discípulos dormindo. Jesus: mas nem uma hora vocês podem ver lá comigo? Aí, amém, glória a Deus. Não, nós estamos orando, né? Estava orando. Eu não sei se você já foi em monte, mas eu já vi tanta gente orando assim, que você chegava para a pessoa e falava assim: ô irmão, ele falou: não me atrapalha, eu estou orando. Estava roncando agora, a língua estranha dele deve ser ronqueza. Chegava: e aí, acordem. Não, vamos orar. Tá bom. Aí Jesus voltou mais 50 metros à distância. A alma dele angustiou de novo. Ele grita. Eu não tenho base para falar que a oração dele foi só essa: se possível passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Mas eu imagino que foi a única parte que os discípulos ouviu. Eles ouviam isso, dormia. Aí ouvia de novo, dormia. Ouvia, dormia. Jesus chega a segunda vez, está dormindo. Olha para o lado aí, vê se seu irmão está dormindo. Eu já olhei uns 3 aí, já com o olho fechado. Dá uma cutucada nele e fala assim: nem uma hora pode velar. Cutuca ele para ele acordar. Não, mas você está cutucando como, meu irmão? Você está cutucando por Wi-Fi, Bluetooth? Cutuca ele, mexe com ele. Mexe com ele, faz isso. Nem uma hora pode velar. Jesus vai orar a terceira vez. Quando ele vai orar a terceira vez, Dr. Lucas me apresenta um fenômeno da medicina que se chama hematitrose.
Hematitrose é quando os vasos cardiovasculares começam a se expandir. Os milhões de glândulas sudoríparas que nós temos no nosso corpo começam a dilatar. Isso só acontece numa agonia brutal, numa tristeza angustiante, num pavor sem limites, num medo imensurável. Primeiro passo é dar infarto, segundo é dar um AVC. Se vencer as duas etapas, as glândulas sudoríparas se dilatam. E junto com o suor sai sangue. A medicina fala que quando isso acontece, que é muito raro acontecer com alguém, mas quando isso acontece, a pele fica sensível, a resistência vital da pessoa diminui. Você nunca se perguntou por que Jesus morreu primeiro na cruz? Você nunca se perguntou por que Jesus só ficou 3 horas crucificado? Você nunca se perguntou por que os outros tiveram que quebrar a perna para morrer? Você nunca se perguntou por que na história teve crucificado que já ficou 1, 2 dias, 3 dias crucificado e não morreu? E por que Jesus morreu só com 3 horas crucificado? Quando ele tem essa hematitrose, o corpo dele já fica bambo, a energia vital diminui, a pele aonde encosta está dolorido. Detalhe, o sangue quando entra em contato com o oxigênio coagula. A pele dele não fica limpinha, igual você vê no The Chosen, ou igual você vê nos filmes lá de Hollywood. A pele não está limpinha, cheirando Johnson & Johnson. O sangue coagulado fica na pele toda. Imagine você, agoniado, e você olha para sua mão, está pingando sangue no Getsemane. Imagina você passar a mão na testa e está cheio de sangue. Jesus se levanta daquela oração, a Bíblia fala que o negócio é tão sério que anjos vieram confortá-lo. Jesus se levanta daquela oração, chega, os discípulos estão dormindo de novo. Ele chega, acorda, quando ele acorda, já levanta todo mundo de novo pentecostal. Não, pera aí que nós vamos orar agora. Jesus fala, agora é chegada a minha hora. Jesus chama eles e vai para a porta do jardim. Quando ele chega na porta do jardim, tem uma guarnição romana chegando junto com Judas Iscariotes. Guarnição, para ter guarda do templo, é mais ou menos 200 pessoas que vieram. Eles estão preparando para uma batalha. Eles estão preparados para represária. Eles estão preparados para chegar e ter um motim, um problema, uma rebelião, e vieram com a guarda inteira. Quando chegam esses 200, mais o encarregado lá, o comandante, e Judas Iscariotes, eles chegam com tochas, paus, espadas, escudos. E quando eles vão chegando, eles falam com Judas, vai lá e dá um beijo, porque todo mundo é igual. Judas vai lá, dá um beijo. E no Evangelho de João fala que o pessoal chega e fala assim, quem de vocês é Jesus de Nazaré? Aí nesse momento, não respondeu o Jesus que estava flagelado, não respondeu o Jesus que estava pingando sangue, não respondeu o Jesus que está com o corpo todo dolorido por causa do fenômeno que aconteceu agora com ele do jardim. Nesse momento, quando perguntam, você é Jesus de Nazaré? Ele não responde como alguém que estava chorando na oração, e a Bíblia diz que ele orou intensamente. Não responde esse homem que está com medo e angústia. Quem responde é o Deus que falou com Moisés na sarça. Jesus olha para os guardas e fala assim, eu sou. Aleluia. Glória a Deus. Vou te dar a chance de dar o glória a Deus devido. Os 200 caem no chão. Glória a Deus. Eu vou de novo, que esse glória a Deus aí dá para aumentar mais pelo menos 8 pontos no volume aí no Ibope. Ó, mais uma vez. Quando Moisés falou assim, mas e quando me perguntarem no Egito quem que me enviou, o que eu respondo? Foi o que Jesus respondeu para aqueles guardas, eu sou. Jesus não tem espada, não tem escudo, mas uma palavra de Jesus derruba o exército romano. Ei, a Sória, Manaia, Caio-Sé. É incrível que os homens não entendem. Você está na mensagem comigo? Você está imaginando comigo ou já desligou o CPU? Hein, TDAH? Ó, quando ele fala, eu sou, todo mundo... Quando eles vão catando cavaco, já viu a pessoa meio catando... O que aconteceu? O que é isso? Que vento é esse? O que aconteceu? Aí eles levantam, um segura no outro, falam, você está bem? Você está bem? Jesus está parado aqui em pé. Gente, vocês me desculpam. Dá a mão aqui, filho. Nossa, tem hora que eu esqueço de filtrar. Vocês me perdoam. Os 200 que estão preparando para uma batalha, com uma apresentação perderam ela. Reflete para você ver os aleluia que você não deu.
Então vou te dar uma da grande tribulação. A Bíblia diz que Satanás vai ser solto com todo o seu poder. Vai vir anticristo, besta no mar, besta na terra. Vai vir falso profeta, vai vir perseguição, vai vir coisa, marca de besta, aquela coisa, morte. Ninguém compra, ninguém venda. Satanás virá contra a humanidade com todo o seu poder. É no 100%, no 100%, no teto. É a grande tribulação. Satanás virá com todo o seu poder. Paulo fala que quando Jesus chegar, aleluia, Jesus entrando na batalha, glória a Deus, Jesus, e tá lá falso profeta, anticristo, marca de besta, uma moeda, babá. Jesus chega, glória a Deus, e com o assopro da sua boca destruirá as armadilhas e fortalezas de Satanás, vencerá o anticristo, vencerá o falso profeta. Eu estou te dizendo que não tem batalha de Jesus e diabo. Se Jesus entrar na batalha, a batalha acabou, ele é vitorioso. Sacalassúria, calabagai. Aleluia! Eu tô sentindo Deus aqui, hein? Você está sentindo aí ou não? Tem alguém sentindo ou não? Obrigado, varão. Com o assopro da sua boca, Jesus chega e fala: eu sou. Aí ele ajuda o pessoal a levantar, desculpa, perdão. Sou eu, devagar, sou eu. Quando eles estão para aprender, agora, meu irmão, se você tem 100% de atenção, coloca 120, olha aqui pro meu olho azul. Quando ele acaba de responder, ele fala assim: ó, pode me levar, tá? Sou eu mesmo. A Bíblia fala que vem um servo do sacerdote, do sumo sacerdote Caifás, que ele estava estudando. Ó, isso aqui já começa a ser tradição, hein? Vai, pega teu prato e vai comendo, meu irmão. Ele estava treinando para ser sacerdote, ele estava no caminho sacerdotal. Quando ele vai para aprender Jesus, Pedro saca de uma espada e corta a orelha dele. O nome dele é Malco. A espada passa, a orelha cai no chão, ele começa a segurar, o sangue descendo. Malco sabia que a lei levítica sacerdotal falava que o sacerdote não pode ter imperfeição. E com a orelha cortada, acabou, ele não pode mais ser sacerdote. Só que Malco está indo para prender um prisioneiro, amém ou não? Amém. Malco está indo para prender um condenado, amém ou não? Amém. Malco está indo para prender um terrorista, amém ou não? Ele sabia que o ambiente é hostil, ele está esperando um ambiente hostil, ele está esperando uma guerra, uma batalha, uma facada, ele está esperando. Isso não é novidade, isso não surpreendeu Malco. O fato de alguém dar uma espadada, o fato de Pedro atentar contra a vida dele, isso não deixou Malco, nossa, como assim? Não, ele sabia, ele saiu de casa com a guarda do templo e com a guarnição romana, sabendo que poderia acontecer isso. Mas o que Malco nunca esperou, aleluia, é que o condenado ia baixar e pegar a orelha. E chegar para Malco, vou fazer com o pastor Raul, vem cá, pastor Raul, ele é do teatro. Glória a Deus. Aleluia. Malco está com a mão na orelha, põe a mão na orelha aí, saindo sangue, daquela coisa toda. O que ele não esperava é que Jesus ia baixar aqui e pegar a orelha. Fala assim: ô meu filho, deixa eu te falar, você me desculpa, aquele menino ali está aprendendo ainda. Difícil você, hein, Pedro? Ei, Pedro, desculpa, tá? Ele tá aprendendo. Ô Pedro, deixa eu te falar, se eu quisesse destruir esses 200 aqui, eu pedia miríade de anjo pro meu pai e acabava com essa terra. Não, e tu com medo de olho gordo e macumba. Pelo amor de Deus, o maior está conosco e não está no mundo. Então, meu filho, você me desculpa, viu, Pedro? Não faça isso mais, hein, Pedro? Na hora que ele tira a mão, Malco passa a mão na orelha. Não tem cicatriz. Não tem sangue jorrando. Jesus está olhando dentro do olho de Malco e falando assim: você me desculpa, tá? Mas está restituído, você pode continuar com o seu sonho. Aleluia. Meu Deus. Que terrorista é esse? Que bandido é esse? Que homem que não presta, que eu vim prender é esse? Orígenes fala que naquele dia uma semente foi plantada no coração de Malco. Você pode imaginar o trajeto?
Jesus fala assim, olha, me prenda aqui, só deixa os discípulos ir, tá? Mas pode levar só eu, vocês querem comigo mesmo? Eles vêm, prendem Jesus e vão levando. Você acha que vai levando para educação? Já vai levando dando uns tapas, uns safanão, uns empurrão. Agora, eu quero imaginar, é o trajeto de Malco. Quando ele vai andando assim em direção à casa de Anás, e ele vai olhando assim, de vez em quando ele dá uma olhadinha. Vai andando, aí dá mais uma olhadinha. Quem é esse homem? Aleluia. Quem é ele? O discípulo ia acabar com a minha vida. E com um toque ele restaurou ela. Aleluia. Pode entregar o rolo ou deixa para outro dia? Amém. Eu vou entregar. Desde o Getsemane, Jesus está curando as feridas que os discípulos dele faz. Desde o Getsemane, Jesus está indo atrás de gente que a gente machuca. É verdade. Tem gente que está sem congregar. Talvez ou você está aqui nessa manhã, ou estou assistindo na live, ou vou assistir depois no YouTube. Tem gente sem congregar, sem igreja, e não foi porque Jesus te cortou a orelha, mas os discípulos dele cortaram a sua orelha. Pessoas que insistem em ficar dentro da igreja com espada na cintura, pessoas que insistem em tirar a espada para ser humano. A espada do Espírito é para usar contra Satanás. Esse irmão do teu lado é remédio, palavra de edificação e cura. Pessoas que insistem em andar com espadas. O sujeito cantou, chega no final do culto, faz a questão, cantou mal, hein? Nossa, vou te falar, meu ouvido deu até um zumbido na hora que você está cantando. Pessoas que andam com espadas para machucar pessoas, humilhar pessoas, matar sonhos de pessoas. Mas se Pedro ainda não entendeu o plano de Jesus, fique tranquilo, Jesus está no ambiente para curar o que Pedro estraga. Assúria cala Xendriagai. Desde o Getsemane, quantos malcos não voltaram na igreja porque teve gente que cortou a orelha? Quantos malcos se desviaram? É bonito falar da gente ganhar alma para Jesus, é bonito falar vamos ser evangelistas, é bonito falar o que eu falei nos outros domingos sobre o chamado de Deus. E quantas pessoas que ao invés de ganhar estão cortando a orelha de quem está e está jogando fora? É Deus. Pessoas que não entenderam o plano de Jesus. É Jesus olhando para Pedro nessa manhã e falando assim, se eu quisesse julgar, se eu quisesse desprezar, se eu quisesse cortar, eu faria, mas eu vim para colocar o que está cortado no lugar e mostrar quem eu sou na vida dele. Deus de restauração, o Deus da glória da segunda casa. A Súria Calahai. Agora você pode bater com vontade e colocar um glória a Deus aí no meio. O Cristo dos recomeços. O Cristo dos recomeços. O Cristo das segundas oportunidades. O Cristo dos pródigos. É o Cristo que está aqui nessa manhã, Malco, para pegar a tua orelha e colocar no lugar. Orai, Shonde Calacendria. Aleluia! Nossa, eu ainda estou sentindo Deus. Você está sentindo ou Deus já foi? Ele restitui a orelha de mal que vai andando. Isso aí já está dando quase meia-noite, aproximadamente, tá? Pastor, mas como é que você fala esses horários? Você estava lá? Não, meu irmão. É porque às vezes a Bíblia solta assim, à tarde, ao anoitecer. Entendeu? Por isso que eu estou te jogando uns horários aqui para você ter uma ideia, porque eu quero montar uma história, amém ou não? Amém. Então eu quero montar uma história para você sair daqui falando, nossa, então é isso que aconteceu em tempo real? É exatamente, pay-per-view da cruz. Eles saem dali à meia-noite do Getsemane e eles vão caminhar até a casa de Anás. Anás é ex-sumo sacerdote, sogro de Caifás, e eles fazem entre 1 e 2 da manhã, aproximadamente, algo ilegal. Porque a lei condenava julgamento às escondidas, e na calada da noite, eles reúnem uma galera lá e começam a acusar Jesus. Que autoridade Anás tem? Nenhuma. Por que ele faz isso? Nada. Levam Jesus para dentro desse lugar clandestino, colocam lá dentro e começam a acusá-lo, esperando que Jesus falasse alguma coisa. Numa das respostas de Jesus a Anás, um soldado começa com o primeiro flagelo, não levando em conta o Getsemane que eu já te falei, mas o primeiro flagelo, um soldado dá um tapa na cara de Jesus. Olha o jeito que você fala com o sumo sacerdote. Jesus já leva o primeiro tapa da noite.
Mas a madrugada, irmãos, só está começando. Anás vê que não consegue nada, Jesus não fala nada, Jesus não responde nada que pode incriminá-lo, e ele fala, bom, nós temos que fazer alguma coisa. Do lado de fora, no pátio, Pedro nega a primeira vez. Isso aqui, se você assistir depois isso em casa umas 3 vezes, você vai ter isso tudo na sua cabeça. Nesse momento que ele leva o primeiro tapa, na casa de Anás, do lado de fora, Pedro nega a primeira. Aí eles falam, não tem o que fazer, vamos ter que levar para outro lugar. Eles pegam e levam para a casa de Caifás. Entre 2 e 4 da manhã, eles chegam na casa do sumo sacerdote, genro de Anás. Esse é o oficial. Também na calada da noite, no meio da madrugada, não se esqueça que a última refeição que Jesus comeu foi a ceia. Ele chega na casa de Caifás, e Caifás e os soldados cospem em Jesus, dão socos em Jesus, tapas em Jesus. Eles jogam um véuzinho por cima da cabeça de Jesus e começa todo mundo bater, esbofetear e falar assim, revela aí, Nazareno, quem que está te batendo? Revela aí, se não é o profeta, se não é o Messias, pá! Quem está te batendo? Lá fora, Pedro nega mais 2 vezes no pátio. Quando Pedro nega a 3ª vez de todas, o galo canta. Pedro está do lado de fora, mas nesse momento que ele nega, que o galo canta, ele olha lá para dentro. É interessante isso daqui, porque isso aqui é só Deus que faz. Eu vou falar a 2ª vez. Isso aqui é só Deus que faz. Agora olha para minha pupila para você sentir o terror. Isso aqui é só Deus que faz. Ele está no pátio, do lado da fogueira. A pessoa fala assim, mas você andava com ele, porque eu te conheço, o jeito que você fala. Ele fala, não andava. 3ª negação. O galo canta. Quando ele olha, Jesus está do lado de dentro. Já levou tapa, soco, murro, humilhação, escárnio, cuspe. Em algum momento tem uma fresta de uma janela ou de uma porta aberta. E quando quando Pedro olha para dentro, lá fora, com a cara já cheia, lá dentro, com a cara já cheia de sangue, Jesus está olhando diretamente dentro dos olhos de Pedro. Eu vou te dar uma palavra aqui agora que eu não sei se te conforta ou se te assusta. Mas os olhos de Deus vão sempre achar você. Glória a Deus. Eu não sei se você vai dar glória a Deus ou vai falar misericórdia. Mas os olhos de Deus vão sempre achar você. Não tem como esconder dele, não tem como fugir dele, não tem como pegar atalho, não tem como falar, não, você crente só site, você evangélico que vai à missa, que só participa no domingo, mas não quer compromisso com Deus. Os olhos de Jesus estão caçando Pedro nessa manhã. Os olhos de Jesus estão caçando pessoas. Pessoas que estão negando, pessoas que estão fugindo, pessoas que estão negligenciando. Jesus disse, você vai me negar 3 vezes. Ele falou assim, jamais serei o primeiro a morrer se necessário for. Tei, calai. Primeiro ponto que eu tenho a comentar com você sobre Pedro. Jesus não está atrás de gente que fala bem, ele está atrás de gente que faz. Eu não quero ter aliança falada, eu quero ter aliança de atitudes. Jesus sabe quem é bajulador. Jesus sabe quem é barulhador. Jesus sabe quem são as pessoas que falam, eu te amo, Jesus, isso é tudo pra mim, meu Pai, aleluia, glória a Deus, coloca uma Cassiane aí pra tocar, olha que maravilha, Deus vai na frente, abrindo o caminho, olha que coisa tremenda, é bom demais, mas ele sabe se é barulho, Pedro, ele sabe se é conversa da boca pra fora, ele sabe se é você falando uma coisa e na hora do vamos ver não faz. Deus quer gente que fale pouco, mas faça muito, que tem aliança que não quebra, que vai até o final. Tem alguém aqui nessa manhã assim? Joga essa mão pra cima e dá glória a Deus aí, vai! Aleluia! Jesus quer gente que faça, não só que fale. Segundo ponto, tem muito Pedro trocando história por momento. Meu Deus! Trocando história por momento. Pedro está trocando, pastor Arley,
3 anos e meio de ministério, discipulado e amizade em menos de 4 horas. Em menos de 4 horas, Pedro pregou 3 anos e meio da vida dele e jogou no lixo. Eu, se fosse você, chorava igual esse neném. 3 anos e meio de discipulado e ministério, Pedro joga fora por causa de um momento. O que tem pessoa que está trocando história de Cristo, que está negociando a tua comunhão, que está negociando a tua unção, que Deus te chamou e você está negociando promessa dele com um momento a ser vivido. Para de olhar para dentro do prato de lentilha. Tem um direito de primogenitura para você viver. Pedro nega, mas quando ele olha para Jesus, ele começa a chorar. O Evangelho fala que ele chora amargamente e sai. Jesus continua na casa de Caifás, apanha mais. Quando é 5 às 6 da manhã, 5 às 6 da manhã, isso de sexta-feira, amém? De sexta-feira, 5, 6 da manhã, aí eles fazem um sinédrio formal, porque até então na madrugada era o cambalacho, na escalada da noite, aquele negócio totalmente ilegal. Aí eles fazem um formal e falam, ele está sendo acusado, porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque não sei o quê. Nisso que eles estão lá, tentando parecer que são justos e certos, e nisso já tinha dado uma sova de Jesus de madrugada, já tinha batido nele até umas horas. Às 6 da manhã até às 7, eles vão levar na casa de Pilatos. É engraçado que eles saem da casa de Caifás e eles vão literalmente do outro lado da cidade. Aonde Pilatos estava era na cidade alta, na fortaleza de Antônia. Eles cruzam a cidade com Jesus, que já estava flagilizado por causa do fenômeno lá do Getsemane, que já tinha apanhado lá com o pessoal de Caifás. Levam ele, na época você deve saber que não tinha Uber. Levam ele arrastando Jerusalém adentro até na casa de Pilatos. Quando chega em Pilatos, começam a pegar testemunhas falsas. Os testemunhos não batem. Um fala uma coisa, outro fala outra. Eles falam, esse homem se declara rei. Por que levaram a Pilatos? Porque só ele podia condenar a morte. Ele era oficial romano do lugar. Só ele podia condenar. Aí eles falam assim, não, esse homem aí falou que é rei. Por que eles ficam batendo na tecla que Jesus é rei? Porque o único motivo que Pilatos ia mandar matar Jesus é se ele fosse uma ameaça para César. É por isso que Pilatos vira e fala assim, você é rei? Ele fala assim, você que está dizendo. Mas se é para te consolar, o meu reino não é dessa terra. Aleluia! Nossa, eu vou entrar aqui debaixo desse telão. Se é para te consolar, eu não vim aqui para tomar o poder de Roma. Ah, não. Eu vim tomar outro poder da mão das trevas. Glória a Deus. Pilatos olha e fala assim, eu não vejo condenação para esse homem. Você nasceu aonde? Eu sou galileu. Então vou jogar para Herodes Antipas. Herodes Antipas resolve que é do lugar dele lá que você é galileu. Eles jogam para Herodes Antipas. Ele chega na casa de Herodes Antipas entre 7 e 8 da manhã. Mais uma vez, eles não acham nada, porque Jesus está calado, Jesus está silencioso. Eles zombam de Jesus, escarnecem de Jesus. A tática que Satanás vai usar para te desvirtuar e te tirar da igreja é zombaria, palavras contrárias. Tem pessoas que o diabo já usou a mesma arma e te frustrou todas as vezes. Fica ligado. É com palavras, é com pessoas que zombam, pegam uma túnica de púrpura, jogam em cima de Jesus, falam, olha aí o rei, cadê o reizinho? Jesus calado está, calado fica. Guarda a tua mente, guarda teu coração, que Deus tem propósito maior na tua vida. Para de cair na balela do inferno. Jogam, tentam, ele está calado, todo mundo fica irado, fala assim, não tem o que fazer com esse homem. Volta de novo para Pilatos. Os judeus levaram, o ódio está queimando no coração deles, Satanás inflamou suas almas. Eles voltam para Pilatos, mas não entram na casa de Pilatos, porque Pilatos era gentil, e se eles entrassem lá dentro, eles iam ficar impuros para participar da Páscoa. Então eles chegavam até na porta e falavam assim, não, vai indo lá, e deixava só eles ir ficar do lado de fora. Quando voltou para Pilatos, isso era entre 8 e 9 da manhã,
Pilatos vira e os judeus, você tem que fazer alguma coisa, e está alvoroçado. A cidade virou um time de futebol torcendo contra Jesus. Pilatos fala assim, a gente tem que fazer alguma coisa. Faz o seguinte, pega os guardas aqui, leva lá dentro e açoita ele com um flagrum. Você sabe o que é flagrum? Era um chicote com tiras. Você viu como é que foi hoje feito aqui? É um chicote com tiras de couro não tratado, finas. Na ponta tinha pequenas esferas de chumbo. Em algumas outras pontas, pedaço de osso de carneiro quebrado. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que a tradição diz que amarraram Jesus numa coluna com as mãos para cima. As costas, o tórax totalmente desprotegido. Você está lembrando que a hematitrose que ele teve no Getsemane deixava toda a pele sensível? Quem está lembrando? Guarda aí esse dado. Amarram a mão dele para cima. Essa punição de amarrar a mão para cima colocava um pouco alto para ele ficar na ponta do pé. Que é para ele não ter apoio e sofrer mais. 2 carrascos, um de cada lado. Pegaram um flagrum e começaram a açoitá-lo. A tira de couro, em alguns momentos, dava a volta nas costas e batia na frente e arrancava pedaço. Aonde a esfera batia, fazia hematoma e hemorragia interna. Aonde o osso de carneiro batia, arrancava e o pedaço de carne ficava pendurado no corpo de Jesus. Com alguns açoites com flagrum, já se via o osso da costela. Os músculos estavam cortados. Ele já estava fraco do Getsemane. Não tomou café da manhã. Quando foi flagelado, que os guardas falaram, vamos parar, senão mata. Levam ele para o pretório, que também é lá na casa do Pilatos. Quando chegam no pretório, aí agora é a barbárie. Quando chegam no pretório, os soldados se reúnem, e soldado romano, você deve imaginar que o sujeito não presta. Era ruim. Pensa aí numa pessoa ruim. Essa que você pensou ainda é boa demais. Pensa numa mais ruim do que essa. Ruim. Eles estavam com Jesus, Pilatos deu carta branca. Eles batem, esbofeteiam, jogam no chão, chuta. Bate na cara dele. Pega pedaço de madeira, bate na cabeça dele. Zombavam de Jesus. Cuspiam. E aí, rei? Você não é o reizão dos judeus? Como é que um rei de soldado bate em você? Eu não ouvi história sobre você, que você era poderoso, expulsou legião de demônio. Você não era o poderoso? E batiam em Jesus. Piora. Eles pegam uma coroa e fazem de espinhos. Tem pessoas que pensam que a coroa é uma forma de diadema, tiara, né? Alguns falam que essa coroa pegava da testa até a nuca. Isso só piora a situação. Eles fazem uma coroa de espinhos com espinhos que iam até 15 centímetros. Era espinho grande, duro, fino, pontiagudo. Colocaram a coroa na cabeça dele e falaram assim, agora sim, o nosso rei, o rei dos judeus. Pega uma túnica aí. Pegaram a túnica, jogaram nas costas. As costas estão em carne viva por causa do flagrum. Não deixa escapar nenhum detalhe. Colocam o pano da túnica, cola nas feridas. Quando colocou a coroa na cabeça, só de colocar, aonde bateu o espinho já começou a sair sangue. E couro cabeludo é um negocinho, meu irmão, que qualquer coisinha que você faz sai sangue, e muito. Pega um caniço de madeira, coloca na mão e fala assim, isso aqui é o seu cetro, rei. Isso aqui é para você reinar conosco. Jesus está bambo, tentando ficar em pé, flagelado, com fome, cansado, com sede. Não bastante, eles pegam o caniço de madeira e batem na coroa de espinho. O espinho que já está pontiagudo entra. Ei, papai. Mas a Bíblia diz assim, como uma ovelha muda. Aleluia. Aleluia. Ele ficou calado porque eu não dou conta de ficar calado. Ele ficou calado porque você não daria conta de ficar calado. Como uma ovelha muda, ele partiu para o matadouro. Bateram. Você acha que não doeu, meu irmão?
Acho que não deu catacapele sensível do trem que teve no Getsemane, sensível. Já levou chicotada até umas horas, arrancou pedaço da carne, batem que a coroa entra. Quando Pilatos fala assim, ei, trazem de volta ele aqui. Tudo bem, vamos tirar a túnica. A túnica que colocaram por cima colou no sangue, o sangue coagulou. Você já machucou a perna e por acaso sua calça colou no machucado? Lembra quando tirou a calça? Eles pegam a túnica e arrancam. As feridas que colaram no pano se abrem todas de uma vez. Levam ele até Pilatos, já está desfigurado. Você está imaginando, ele já está desfigurado. Tanto que apanhou. As costas em carne viva, já está meio bambo. Cheio de hematoma na cabeça. Ele já tomou tanto murro na cabeça que ele já ouviu até aquele sino tocar. Quando Pilatos vê o estado dele, ele fala assim, agora não é possível. Ele leva ele na frente do povo e fala assim, olha aqui, já bateu bastante, né? Tá bom, né? O povo numa só voz se une e começa a gritar em coro, uníssono, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Jesus está olhando para aquele povo e tem gente que ele já curou que está ali no meio. Jesus está olhando para aquele povo e tem gente que ele já multiplicou pão e colocou na mão dele para não passar fome. Jesus está olhando para aquele povo e ele está vendo gente que ele parou tudo para ir na casa dele para curar filho. E agora o coro está, crucifica-o, crucifica-o. É engraçado que é difícil o povo se unir para orar, é difícil se unir para jejuar, é difícil se unir para abrir célula e pregar o evangelho. Mas para fazer bezerro de ouro e escolher Barrabás, Meu Deus. é 2 tempos, Verdade. é 2 palitos. Pilatos olha e fala assim, não, pera aí, calma, calma. Eu li um escritor falando que se Pilatos conhecesse a Bíblia igual Nicodemos, ele ficava igual Nicodemos, cria em Jesus. Mas como ele não conhecia a Bíblia, ele falou, não, pera, calma. Vamos fazer o seguinte, eu vou soltar um. Tem Barrabás, que é um terrorista, esse sim é contra Roma, e tem Jesus, ele nem acabou de falar, Jesus, pessoal, Barrabás. Solta Barrabás. Pilatos olha e fala assim, eu acho você justo, mas não tem o que fazer. Ele lava a mão, e ele entrega Jesus para a crucificação. Sexta-feira, 10 da manhã até as 11, eles vão preparar Jesus para levar para o Gólgota. A cruz, é aqui que você começa a se escandalizar. A cruz era dividida em 2 partes. Isso que a gente vê nos filmes, que o cara pegava a cruz inteira e saia arrastando, isso não existe. A cruz romana não era em forma de mais, era em forma de T. Agora eu aluguei um apartamento na sua cabeça. Era em forma de T. Tinha a cruz em forma de X, depois veio essa de forma de mais, mas nessa época era em forma de T. A parte vertical tem o nome de estips e ficava já enterrada no lugar da crucificação, ou seja, no Gólgota. A outra parte horizontal era chamada de patíbulo. Esse patíbulo entregava para o condenado e ele tinha que levar o patíbulo até lá. A parte vertical era 100 quilos e o patíbulo 50. Para Jesus que está flagelado, ele já está fraco. Só que tem um detalhe, ele não pode estar vestido para ser condenado à crucificação. Quem advoga isso é João Crisóstomo, é Orígenes, Tertuliano. Ele tem que estar nu. Eu sei que a gente olha as pinturas e tem lá tipo um calçãozinho, mas a crucificação foi o alto grau da humilhação. Eles tiram as vestes de Jesus. Lembra que tiraram a túnica, colocaram as roupas dele. Quando foi condenado, arrancou tudo de novo. Mais uma vez, onde a veste colou, pegam um patíbulo de 50 quilos e colocam para Jesus. Leva. Jesus vai andando no meio das ruas de Jerusalém. Ruas íngremes, cheio de pedras, cheio de altos e baixos, não era um lugar asfaltado. Do pretório de Pilatos até o Gólgota era de 600 a 800 metros.
Pastor, não era longe, não era. Mas para quem comeu a última vez na quinta-feira, foi flagelado até então, perdeu sangue, está fraco. Ele vai andando com aquele patíbulo, não aguenta, cai. A tradição diz que Jesus cai 3 vezes. Ele não está aguentando. O corpo está fraco. O guarda procura alguém. Ó, olha aqui para mim. E se você escuta isso, é cristão, e isso não te toca, no final tem apelo. O soldado olha e procura alguém para ajudar ele. Quem que você acha que ele pegou? O estrangeiro que tinha no lugar. Lembra que eu te falei dos judeus da diáspora? Ele olha para o meio da multidão e ele vê um homem negro. Simão Cirineu, da Cirene, na África. Ele olha para Simão e fala assim: você, vem cá. Leva o patíbulo da cruz para ele. Posso te contar a história de Simão Cirineu em 2 minutos? Pode ou não? Pode ou não? Pode ou não? Pode? Simão Cirineu andou 1.600 quilômetros mais ou menos, de Cirene até Jerusalém. A sua família, ele fica lá, ele tem 2 filhos. E ele vira para a mulher e para os filhos e fala assim: ó, fiquem tranquilos, eu vou lá em Jerusalém. É 30, 40 dias ou mais de viagem, de peregrinação, de Cirene na África até Jerusalém na Palestina. E ele fala assim: ó, fiquem aí que eu vou lá, eu vou levar o cordeiro e eu vou sacrificar pela nossa casa, e eu vou voltar com a mancha do sangue do cordeiro que o sacerdote vai aspergir, e vai ser bênção sobre a nossa casa, pecados vão ser perdoados. A mulher na expectativa, os filhos falam: vai papai, que Deus te guarde, que dê tudo certo, que seja uma bênção a sua viagem. Para meu filho, então Deus de Israel te abençoe, fique com Deus, meu amor, eu estou indo. E ele embarca na peregrinação, ele anda esses 1.600 quilômetros, 2 meses ou mais de viagem. Quando ele chega em Jerusalém, ele chega com o seu cordeirinho, já se preparando para ir para o templo. De repente ele vê um alvoroço, e ele fala: nossa, um alvoroço, o que será que está acontecendo? Ele vai chegando perto. Quando ele chega perto, ele vê um homem caindo com a cruz, com um patíbulo, e a pessoa vira e fala assim: você ajuda ele. Lembra que eu falei que o pessoal não entrava na casa de Pilatos porque ele era gentil e não podia participar da Páscoa? Se ele encostasse no sangue do condenado, ele não podia entrar no templo para a Páscoa. Eles viram para ele e falaram assim: você pega a cruz. Era para ele falar assim: ô querido, não me leva a mal, mas eu saí lá de Cirene, eu preciso ir lá entrar no templo, eu vim com o cordeiro. Você pega. Simão abaixa, pega o patíbulo, joga para um lado, faz um pêndulo, levanta ele, põe nas costas e vai andando na frente de Jesus com o patíbulo, e Jesus vai vindo atrás se arrastando, caindo. Cada queda de Jesus com o patíbulo é 50 quilos que cai em cima dele. Cada queda dele nas ruas é mais joelho ralado. Sofrimento em todo momento. Não teve um momento de paz, relaxar, não teve. Mas eu vou terminar a história de Simão que eu comecei. Ele vai andando com o patíbulo. O patíbulo e a cruz não é madeira de lei, lavrado, invernizado, bonitinho, cheirosa. É madeira rústica, bruta, áspera. Ferpas entraram em Jesus quando ele ia caminhando. Ferpas estão machucando Simão Cirineu, mas ele vai levando. O sangue de Jesus que está no patíbulo suja Simão Cirineu. Chega lá, ele entrega o patíbulo. Ele não pode entrar mais no templo. O que ele faz? Dá meia volta e volta para casa. Mais 2 meses de viagem. Quando ele vai chegando, as vestes estão sujas de sangue. Agora é a hora que você vai dar glória a Deus. Ele vai chegando, as vestes estão sujas de sangue. Os filhos vêm animados, falam: papai, que bom, você participou da Páscoa, trouxe. Ele fala assim: não participei da Páscoa. A mulher aponta lá e fala assim: é o quê? Que a mulher geralmente é assim: é o quê? O que aconteceu? E vem chegando a mulher e fala: como assim você não participou da Páscoa? Ele falou assim: tinha um homem na rua. Imagine Simão Cirineu assim, olhando para um ponto cego e passado. Tinha um homem na rua, eu parei para ver. Pediram para me ajudar a carregar o patíbulo. Eu carreguei. E ela fala assim: mas Simão, ele fala assim: eu levei um cordeiro e não pude sacrificar, mas eu conheci o Cordeiro de Deus nas ruas de Jerusalém. Ele vira para os filhos e fala assim: meus filhos, os filhos dele, um chamava Alexandre, outro chamava Rufo. Ele fala assim: Alexandre e Rufo, vem aqui. Eu não matei o cordeiro que eu levei,
mas Deus já tinha preparado um cordeiro pela nossa vida. Eu conheci ele nas ruas de Jerusalém, eu consegui carregá-lo, eu vim com o sangue dele nas minhas vestes. Sabe quem que é Rufo? Abra sua Bíblia em Romanos 16 em casa e olhe que Paulo fala assim: saúdem a Rufo, eleito no Senhor. Ele que não conhecia Jesus, ele que estava lá na África, quando o pai chega relatando que conheceu o Cordeiro de Deus, Rufo se converte, vai para a obra missionária, ajudar o apóstolo Paulo a ganhar alma para Jesus. Simão Cirineu ganha a casa dele. Quando chega no Gólgota, eu estou te dando detalhes, não vou terminar agora, fica tranquilo. Quando chega no Gólgota, vamos só pregar a cruz. Chega no Gólgota, o patíbulo é colocado no chão, Jesus é colocado em cima do patíbulo. Eles pregam Jesus no pulso, entre o braço e entre a mão, porque se for na mão o prego rasga. Era mais ou menos 12 a 15 centímetros o cravo. Eles pregam de um lado, pregam do outro. Patíbulo, ele está pregado no patíbulo. Agora eles pegam uma espécie de escada ou corda, laçam lá do outro lado dos tibes e puxam, e Jesus vai sendo erguido pelas mãos. Quando colocam a parte horizontal em cima da vertical, você acha que vem todo mundo com cuidado, levantando assim, calma gente, vamos lá, devagar, devagar, devagar. Na hora que vai chegando no lugar do encaixe é pá! Quando bate, o corpo pende para frente, segura no cravo que está pregado e ele volta. Pegam os dois pés, é um cravo para pregar os dois pés. Colocam o pé esquerdo meio dobrado com o joelho um pouquinho para frente e colocam o pé direito por cima com o joelho para frente. Eles colocam entre o segundo e o terceiro metatarso e batem. Furam os dois pés de uma vez só. Se Jesus pende a cabeça para trás, não tinha como pender para trás, porque a cruz não tinha a parte de trás. Mas qualquer lugar que ele encostasse, o espinho machucava a cabeça. Ele joga a cabeça para frente. Em cima dele, na parte horizontal, está uma placa. Essa placa era o nome do acusado e o crime que ele cometeu. Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Ele está na cruz e agora sim, crucificado. Nessa cruz, o corpo dele ia pesando devagarzinho. E quando o corpo ia pesando, ele começava a não conseguir respirar. E eu não sei se você quer fazer esse teste quando você chegar na sua casa, mas chega em casa, fica meia hora com o braço assim, ó. Fica uma hora. Você vai notar que você vai começar a sentir falta de ar e você não está pregado em nada. Só de ficar com o braço para cima, os pulmões se enchem de ar e não conseguem esvaziar. Há um fenômeno que acontece, que é a tetania. Começa a ter cãibra no antebraço. A cãibra do antebraço passa para o braço, do braço passa para as costas, das costas passa para os membros inferiores. Quando começam a dar essa cãibra, os órgãos que respiram, pulmão, os músculos, começam a ficar travados. Para Jesus não morrer de asfixia, ele tem que segurar num cravo no outro e puxar para cima. Firmar o pé, puxar para cima para respirar um pouco. E volta de novo. Jesus fala 7 palavras na cruz. Uma delas é: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Quando Jesus começa a ter asfixia, ele começa a ficar com uma cor meio violeta. A cruz com farpas fere ele a todo momento. Na Palestina, naquela época, imagine a quantidade de moscas. O ladrão da esquerda fala assim: e aí, rei? Você não é rei? Desce da cruz e salva a gente de bônus. Jesus dá uma viradinha assim, olha para o ladrão. Não responde nada. Mas o da direita é tocado pelo Espírito Santo. E ele fala assim: não fale isso com ele. Nós estamos aqui porque merecemos a cruz. Mas ele não, ele é justo. Aí ele dá uma olhadinha para ver o crime dele e vê que está escrito Rei dos Judeus. Ele fala assim: Rei!
mesmo eu tendo errado a minha vida toda, lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus não está procurando gente que acertou a vida toda. Jesus está procurando gente que não quer ficar sem Ele na vida. Aleluia. Jesus não está procurando pessoas perfeitas aqui nessa manhã, que nunca erraram, que a vida foi ilibada, que só acertou, que nossa, que vida honesta, que tudo maravilha e tudo mais. Deus está procurando gente que está sendo condenado, que não merece nada, mas fala assim: eu acredito que o Senhor é rei e eu quero viver no teu reino contigo. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Jesus olha, é incrível, porque para Jesus falar ele tem que respirar, amém ou não? Amém ou não? Agora você acorda que é o final, amém ou não? Amém. Para ele falar ele tem que respirar, para respirar ele junta nos cravos, firma o pé. Ainda hoje não. Você vai estar comigo no paraíso. Você sabe como é que é o nome disso? Eu vou te falar, só para você dar um aleluia e eu seguir para frente, que nós estávamos apressados. O nome disso é graça. Você nunca vai merecer nada, mas Jesus está procurando pessoas aqui que estão crucificadas com Ele. Já não vivo mais eu estou crucificado com Cristo. Jesus está procurando pessoas que dependem dessa graça. Tem alguém aqui? Eu sou um, cadê o segundo? Eu vou para o final. Quando Jesus fala assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Eu sei que agora você olha aqui para minha pupila, que daqui para frente agora é só morro subindo, hein? Ó, amém? Galera lá de trás, ó. Todo mundo fala essa parte em dó menor, né? Todo mundo fala assim: nossa, que tristeza, Eli, Eli, Deus desamparou ele. Eu imagino essa parte com alegria. Tem mais doido igual eu? Só eu, né? Mas como assim alegria, pastor Raul? Como assim alegria, pastor Marcelo? Como assim alegria? O cara está falando de que Deus abandonou ele, você vai imaginar com alegria? Porque no momento que ele sente que o pai se ausenta dele, ele tem certeza, ele tem convicção que naquele momento deu certo. Ele bebeu até a última gota do cálice. Ele bebeu até a última gota do cálice, que ele falou assim: se possível passa de mim. Ele bebeu, deu certo. Naquele momento o pai se ausentou, porque o pecado da humanidade veio sobre ele. É engraçado que o verbo grego para crucificar é cravar, e depois eu comparei isso com a passagem que Paulo fala assim: toda cédula de dívida que nós tínhamos foi cravada na cruz do Calvário. Se eu estou te falando nessa manhã, segura que você dá glória, se eu estou te falando nessa manhã que o verbo para crucificar é cravar, não é que Jesus levou a cédula, Jesus se tornou a cédula de dívida que foi cravada. Ele se tornou a própria dívida. É por isso que eu falo com os irmãos aqui toda a ceia sobre a teologia da substituição. Naquele momento na cruz, o pai não viu Jesus, o pai viu Elias, o pai viu Raul, o pai viu Hamilton. Naquele momento na cruz, o pai olhou e viu Eliel. É por isso que ele desamparou. Mas você sabe por que você está aqui nessa manhã? Porque toda vez que o pai olha para você, ele vê Cristo. E eu não sei se você parou para prestar atenção, mas passado só existe para mim e para você. Esse eu vou falar a segunda vez. Passado, Gabi, só existe para mim e para a Igreja Viva Church, ok? Só existe para nós. Futuro só existe para nós. Presente só existe para nós. Deus é atemporal, sempre eterno. Deus está fora do tempo. Nesse exato momento, nesse domingo de manhã, já quase acabando o culto, nesse exato momento, Deus está olhando Jesus na cruz, ao mesmo tempo que está olhando você com a mão para cima, dando glória a Deus. Não tem passar. Sabe por que Jesus quer te salvar? Sabe por que Deus quer mudar a tua vida? Porque Deus está olhando para a cruz.
cruz está olhando para você, está olhando para a cruz e olhando para a tua casa. Aí a shuriken descende e cai. É a teologia da substituição. Quando Jesus fala, o pai me desamparou, deu certo, aconteceu. Aí você sabe o que Jesus faz? Nossa, você não der glória a Deus com essa aqui. Sabe o que Jesus faz quando ele vê que deu certo? Que ele se tornou a cédula de dívida, que o pecado recaiu sobre ele. Richard, ele junta mais uma vez nos cravos, firma o pé, respira e fala a maior sentença da história da humanidade. Ele olha para aquela multidão de judeus furiosos e fala: Tetelestai! Essa voz não é só do homem, essa voz é do verbo. Essa voz não parou naquele judeu, chegou no inferno. Está consumado. É por isso que eu acredito, meu irmão, que Jesus não veio fazer 20% para você fazer 80%, ou ele fazer 80% e você fazer 20%. Está consumado. O que era para pagar, ele pagou, ele fez. Aleluia! Quando ele vê que está consumado, ele vira a última vez e fala assim: Pai, agora em tuas mãos eu entrego meu espírito. Jesus suspira a última vez e a cabeça cai. Soldado chega, enfia uma lança para testar se tinha morrido mesmo. Isso são 3 da tarde de uma sexta-feira. Entre a quinta e a sexta vértebra, ele enfia a lança vai até o miocárdio do lado direito. É para furar o coração. Essa lançada aí é para ver se morreu mesmo. Se não tiver morrido, morre na lançada. Mas se tiver, é só para confirmar. A lança bate no coração, ele está morto. José de Arimateia vai até Pilatos e fala assim: libera o corpo para a gente enterrar. Pode. Só que detalhe, está acabando a sexta-feira, a Páscoa vai começar, o sábado vem, eles não podem tocar em nada morto. Ele sai com pressa, ele e Nicodemos, pega 34 kg de mirra com aloés, que é antisséptico e demorava o estado de putrefação. Jogam em cima dele, jogam uma túnica, prepara de qualquer jeito, joga no túmulo. Ainda dá tempo, Ixi, graças a Deus, vamos para a Páscoa. Domingo, agora você vai entender muita coisa. Domingo, nós só jogamos aqui para não apodrecer o corpo, porque está muito ferido, muito aberto. Mas domingo as mulheres vêm com a especiaria para fazer o sepultamento e o ritual inteiro. Porque tinha que colocar numa pedra chamada pedra de unção, tinha que lavar o corpo com água morta, tinha que colocar as especiarias e colocar dentro do túmulo, tinha que cheirar bem. Por quê? Porque o judeu visitava o túmulo até o 3º dia, porque ele não queria colocar alguém que não foi devidamente morto. Às vezes está meio vivo e não jogou no sepulcro. Então o judeu ia lá até o 3º dia. Agora você entende a palavra de Marta que fala com Jesus: Jesus já cheira mal porque tem 4 dias. Ela já tinha ido nos primeiros 3. Mas Jesus mostra que não precisa de tempo para mandar na morte. Domingo vem as mulheres, prepara, colocam Jesus, rolam a pedra, vamos embora. Eu falo do sábado aqui só para terminar, porque talvez você nunca pensou no sábado. Quando virou o dia no sábado, os discípulos estão de porta trancada, janelas trancadas, o medo está estampado na cara. Eles nunca imaginaram Jesus daquele jeito. Eles já viram Jesus andando por cima de águas. Eles já viram Jesus falando com o vento: vento, mar, se aquieta. Um Jesus indestrutível, inabalável, invencível. A imagem que está na mente dos discípulos é um Jesus apanhando na via crúcia, machucado, calado, sem esboçar reação. Eles estão com medo, temerosos. Pedro já está falando em voltar em pescar. Tem 2 que estão conversando de mudar para Emaús, porque a perseguição está grande. Está todo mundo receoso. E detalhe, Jesus morreu e César continuou no poder. Jesus morreu e Pilatos continuou mandando. Herodes Antipas continuou mandando. Caifás continuou a ser sumo sacerdote. Mas ele não falou que ia nos libertar? Os judeus não aceitam Jesus messiânico, porque pensaram que Jesus ia libertar Israel de Roma. Mas Jesus, como o cordeiro da nossa Páscoa, veio nos libertar do pecado e do domínio do Egito. O sábado está todo mundo temeroso, com medo, repensando na fé. Será que nós fizemos certo seguir esse homem? E agora?
o domingo amanhece. Vamos amanhecer o domingo? Glória a Deus, aleluia. Isso que eu estou te contando não é uma história de tristeza nem de derrota. Eu estou te contando a história da vitória. Eu estou te contando a história do recomeço. Eu estou te contando a história que o Antigo Testamento inteiro é sobre o acontecimento dessa história que viria, e o Novo Testamento inteiro é sobre essa história que aconteceu. A história que eu estou te contando nessa manhã de domingo é a história central da Bíblia. O Cordeiro veio, o Filho nos deu, o menino nasceu para morrer pela nossa vida e levar nossas iniquidades. Eu estou te contando a história de como o domínio do inferno foi quebrado. Domingo pela manhã, as mulheres preparam os ungüentos, especiarias, mas vamos lá agora fazer o ritual. Maria Madalena, Maria mãe de Tiago menor, Salomé se reúnem e vão para o túmulo. O túmulo de José de Arimateia era novo e era mais perto do sepultamento do Gólgota. Era mais perto do Gólgota, porque estava com pressa. As Marias vão chegando, e quando vai olhando de longe, a pedra está removida. Ah, meu Deus, não falou que tinha colocado guarda romana? Agora será que os romanos que pegou? E elas vão chegando e a pedra realmente está removida. Daqui para frente, se você não der glória, você não é crente, ó. Eles vão chegando, a pedra está removida. Quando chega mais perto, cadê os lençóis mortuários? Lembra que o ritual ainda ia ser feito. Aquilo foi um lençol só para cobrir com mirra de qualquer jeito. Os lençóis mortuários dobrados do lado. Aquele linho ali era caro. A primeira hipótese que eles descartam de roubo é porque deixaram o linho. Porque se tivesse roubado o corpo, levava o pano, que era caríssimo. Mas o pano estava dobrado. Elas olham, meu Deus, não tem nada, e agora? Como é que nós vamos fazer, meu Deus? Eles vão culpar a gente. Nisso que as Maria está chorando. Maria Madalena senta no chão e fala, meu Deus do céu. De repente veio 2 anjos e fala assim, por que choras? Por que choras? Ela pegaram o corpo do meu mestre. Aí vem quem agora na história? O mestre. Vem o mestre. Eu vou te falar uma loucura aqui, porque assim, ainda não achei uma explicação. Se eu achar, eu trago. Alguma coisa em Jesus está diferente. Você viu que ninguém conhece Jesus ressuscitado? Porque Jesus entra na cena, ó. Aleluia. Por que choras? Ela olha, pensa que é um jardineiro. Ela fala, não, pegaram o corpo aí do meu mestre, não sei se você trabalha aqui no jardim. E ela baixa a cabeça de novo. Aí Jesus fala assim, Maria. Ninguém chama teu nome igual a Deus. Ninguém chama teu nome igual a Jesus. Eu posso te chamar pelo nome, tua mãe, teu pai, teu amigo, mas se Deus te chamar nessa manhã, se você ouviu o chamado do Jesus ressurreto, ninguém chama. Quando ele falou Maria, na mesma hora ela falou assim, Rabone, é o Senhor. Maria, na cultura judaica, a mulher não pode dar testemunho em nenhum lugar, mas eu quero que você vá dar testemunho do que você está acabando de ver aqui. Vai lá e diga para eles, Maria, que a morte eu venci. Maria vai e começa a falar com os discípulos. Pedro e João vai lá no sepulcro, vê os panos dobrados. Jesus some dali e vai atrás de 2 fugitivos. Jesus vai atrás de gente que está fugindo hoje. No tempo que Jesus ficou nessa terra, ele foi atrás de todo mundo que se perdeu para não perder ninguém. Ele veio atrás de você. Calai, chão, descendo e caio. Ele vai atrás. Os 2 discípulos estão indo para Emaús. Nossa, uma lástima. Nossa, aconteceu isso daí, terrível. Meu Deus do céu, o que nós vamos fazer da nossa vida? Jesus vai chegando lá. Shalom, shalom, shalom. Eles não conhecem Jesus. Ah, tudo bem com o senhor? Parece que vocês estão meio brocochô. Mas você não estava em Jerusalém? Você está viajando? Eu acabei de chegar. Aleluia, aleluia.
Aleluia. Eu vou dar glória. Se você não der glória, eu subo aí e dou glória. Eu acabei de chegar. O que aconteceu? Nosso mestre foi flagelado, foi morto, foi crucificado. Roma venceu. Venceu não. Mas os sacerdotes entregaram ele. Se tem alguém que tinha que entregar o cordeiro, era o sacerdote. O erro do sacerdote é não acreditar que ele era o cordeiro. Tô te avisando. Aí ele prega para os dois. Quando prega, o coração começa a queimar. Rapaz, você fala uns negócios que parece que está pegando aqui, ó. Eu já estou até mais animado, estou querendo correr aqui. Aleluia. Estou querendo correr, estou animado. E ele fala assim, tudo bem. Ele vai andando e ele fala assim, olha, nós chegou em Emaús, fica com a gente. Continua falando com nós. Vamos. Sentou na mesa. Mesa revela caráter, eu já te falei. Sentou na mesa, pegou o pão. Ele fala assim, Pai, eu te dou graças. Quando ele parte o pão, as escamas dos olhos caem e falam assim, ninguém parte o pão e prepara um alimento diferente do que ele. É Jesus! Jesus desaparece da frente deles. Quando eles veem que Jesus está vivo, eles falam assim, vamos levantar agora, vamos voltar para Jerusalém, porque agora que ele está vivo, agora nós temos coragem, então vamos voltar para Jerusalém. Chegam falando, olha, nós acabamos de ver Jesus vivo no caminho. As mulheres chegou para os discípulos e falaram assim, nós também vimos. A porta está fechada, a janela está trancada. Ele não tocou campainha nem bateu, mas ele atravessou a porta e entrou na casa. A paz esteja convosco. Que isso, o senhor está vivo mesmo? Não só vivo, como vim ministrar. Recebam o Espírito Santo sobre vós. Estou me arrepiando da cabeça aos pés. É falar de Jesus que ele chega perto. É falar de Jesus que ele chega. Tomé chega, que ele não estava nesse culto. Tomé chega. E eles falam assim, Jesus está vivo, entrou aqui, ainda colocou o Espírito Santo em nós. Eu só acredito se eu pegar na ferida. 8 dias depois, foi no domingo, hein? No domingo, no outro domingo, tá todos os discípulos reunidos. Mais uma vez, ele não bate na porta, ele não pula a janela, ele atravessa a porta e entra. Quando ele atravessa a porta e entra, alguém fala, Pai seja convosco. Ele fala, não, hoje não. Cadê o Tomé? Cadê o Tomé? Mas o senhor está bem? O senhor... Tomé, cadê? Está ali. Vem cá. Mestre não, pega aqui. Nada de mestre não, encosta aqui. Eu creio, coloca a mão. Aí ele encosta e fala, mestre, ele fala assim, nem a morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Agora você acredita que eu ressuscitei? Do mesmo jeito que o Pai me ressuscitou, vocês serão ressuscitados no último dia. Eu vou terminar, que já o horário já, né? Mas é Páscoa, né, meu irmão? Considera. Eu poderia falar de Jesus indo atrás de Pedro na pesca. Poderia falar de Jesus indo atrás de Pedro na pesca. Hoje não. Se der tempo eu falo em Namu. Mas eu vou te falar uma coisa, que é para você levantar dando glória. Jesus ficou alguns dias andando. Chega o dia que ele assunta ao céu e ele vai subindo. Aparece um anjo e fala assim, essas nuvens que vocês estão vendo ele subir, nessas nuvens ele voltará. E todo olho verá. Mas é esse o glória a Deus, pastor, que você estava falando? Não. Jesus tem 3 estados do corpo. O primeiro corpo é o corpo de carne e osso que ele viveu na terra. O segundo corpo é o corpo ressurreto, que atravessava a parede e tudo mais e era diferente. Mas quando ele subiu ao céu, ele foi glorificado. A glória que ele abriu mão, nesse trajeto aí, a glória o Pai devolve para ele. Você já imaginou como é que Jesus entrou no céu na eternidade? Agora, ele não está entrando só ressurreto. Ele não está entrando de corpo de carne e osso que não aguenta. Ele está entrando do jeito que João falou. Os pés é como latão reluzente. Uma vestidura de linho fino, puro, salpicado de sangue. Um cinturão de ouro. Os guardas romanos perguntaram. Está no peito dele a resposta. Rei dos reis!
Senhor dos senhores. Não, levanta do seu lugar, que esse glória a Deus tem que ser de pé. Levanta do seu lugar. Levanta do seu lugar. João fala que os olhos são como chama de fogo, cabelo como a lã branca. As marcas do Calvário estão nos punhos, a marca da lança está do lado. Ele abre a boca, uma aguda espada de 2 gumes sai. Olhe para cá, você pode imaginar isso? João está no céu, tem um livro com 7 selos, e um anjo grita: quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? Outro responde: ninguém. João se desespera, começa a chorar, se agonia. De repente um anjo fala assim: dá uma olhadinha ali, João. João dá uma olhadinha para o lado e lá vem ele de novo. Pés como latão reluzente, olhos como chama de fogo, cabelo como lã branca. E o anjo fala, e Jesus vai chegando perto do livro. Você está pegando aí ou não? Você está pegando? Jesus vai chegando perto do livro. E o anjo que falou quem é digno começa a falar assim: digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu, e que a morte ele venceu. Só ele é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Eu estou dizendo para você nessa manhã que Deus o Pai o exaltou soberanamente, e diante dele toda língua confessará, e todo joelho se dobrará, e dirão: Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a nossa Páscoa. A minha Páscoa não tem ovo de chocolate nem coelho, mas tem o sangue do Cordeiro e a ressurreição da morte. A minha Páscoa não tem presentinho de amigo secreto, mas a graça é o nosso presente. Digno é o Cordeiro de Deus. Eu não tenho tempo de orar para todo mundo. Nós vamos ter que orar domingo que vem, mas eu quero fazer uma pergunta, porque essa daqui eu não saio daqui sem fazer. Talvez tem gente aqui, a julgar pelas mensagens de hoje em dia, talvez 98% que nunca ouviu a pregação da cruz, que Paulo fala assim: para o mundo é loucura, mas Cristo para nós é poder de Deus e sabedoria de Deus. E eu quero perguntar para quem está aqui nessa manhã, jovem, adulto, solteiro, casado, enfim, você que nunca falou que esse Jesus é Senhor da sua vida, é Salvador da sua alma. Ele passou por tudo isso para te dar vida. Ele enfrentou tudo isso, porque a sua parte é só levantar a mão, crer e confessar. Se você nunca falou que Jesus é o Senhor da sua vida e Salvador da tua alma, e quer fazer isso agora, levante a mão para cima que eu quero orar por você. Vem aqui na frente, vem aqui na frente, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Cadê os obreiros, membros? Vem aqui na frente para a gente orar por eles. Venha, pode vir, pode vir, pode vir. Cadê? Aonde estão mais pessoas? Aonde está? Nunca confessou, quer confessar agora. Digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu, e a morte ele venceu. Cadê o próximo que quer confessar Jesus? Vamos que eu não posso demorar. Levante a mão e vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Levanta a mão lá no 3º andar, meu irmão, porque o diabo perdeu mais uma. Levanta assim: eu quero confessar agora. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Se a igreja não glorificar, o céu estará em festa.
mão. Eu quero confessar Cristo. Nunca confessei, quero confessar agora. Dê um sinal, dê um sinal. Sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar por você. Quero orar. Quero te abraçar aqui hoje, meu irmão. Porque do mesmo jeito que o ladrão da cruz, não importa o seu passado, importa você querer Jesus. Tem mais alguém? Vou passar para a segunda pergunta. Tem mais alguém? Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Segunda pergunta. Tem alguém que entrou aqui nessa manhã que está afastado dos caminhos do Senhor? Você já congregou, já teve na presença de Deus, mas você esqueceu do que Ele fez por você. E nessa manhã você quer renovar a aliança com Ele. Levante a mão que eu quero orar por você. Eu quero te dar um abraço aqui hoje. Levante a mão. Quantos querem reconciliar com Jesus? Cadê você que quer reconciliar com Jesus? Onde são os pródigos que voltarão para a casa do Pai, que voltarão a ter herança, aliança? Temos alguém para reconciliar com Jesus. Você já confessou, só que o diabo te chamou de desviado e você não é desviado. Tu deu um tempo, né? Só que Jesus foi atrás de você, igual foi atrás dos discípulos no caminho de Emaús. Foi atrás de você, igual foi atrás de Pedro no lago. Temos alguém para voltar para Jesus? Dê um sinal com a sua mão, quero orar para você. Cadê quem quer voltar para Jesus? Reconciliar-se com Jesus. Temos alguém? Igreja, sendo as mãos para cá. Quer reconciliar? Um está confessando Jesus e o outro reconciliando. Você vai dar glória a Deus ou não? Deixa para outro dia. Tem mais gente para reconciliar, hein? Mas eu vou orar. Eu não posso ir no lugar de tirar a força. Tem mais gente para reconciliar. Vou fazer a última pergunta. Quantos querem reconciliar com Jesus? Levante a mão. Vem aqui na frente, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Essa palma está muito xoxa, hein? O sofá, sabe pelo sofá isso aqui com ele. Pode fazer. É força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva, tetelestai, Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Tem mais gente reconciliando com Jesus. O chamado da cruz, o chamado do Calvário. Maria, porque choras? Fala comigo, eu Jesus. Repita comigo, eu Jesus. Me reconcilio contigo. Eu te amo, Jesus. Viva em mim. Mora em mim. Me perdoa dos meus erros. Me inclui no teu corpo. Me usa na tua glória. Em nome de Jesus. Receba do sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Que Deus te abençoe muito com graça, com poder. Que Ele te encha do seu Espírito. Receba do Espírito Santo, da graça, da glória, do poder. Que o Senhor marque a tua vida, o teu ministério. Que seja um recomeço, como foi na vida de Simão, o Sirineu, na de Malco. O que foi cortado é restituído. O sangue do Cordeiro está sobre a tua vida. Receba um renovo de Deus. Receba um renovo de Deus. Ministra sobre a vida dele, renovo de Deus. Ministra. Pode glorificar o Cristo, o Cordeiro. Essa é a nossa Páscoa, o sangue do Cordeiro derramado. Puxa que tá puxa. É força,
a fôlego de vida misteriosa. Quem tem sede, beba. Quem tem sede, beba de graça da água da vida. O Cristo que deixou o túmulo, o Cristo que deixou a terra, o Cristo que está à direita de Deus Pai, também está aqui nessa manhã. Diga, Senhor. Senhor. Repita, Senhor. Eu me entrego a Ti. Perdoa dos meus erros. Pecados. Jesus, eu Te amo. A Tua presença esteja aqui. Usa, Jesus. Me usa. Porque eu estou me entregando a Ti. Em nome de Jesus, eu vou orar por você, Deus. Aqui está a vida de Samuel. Pai, eu não creio que Samuel veio aqui só nessa manhã. Não. Tem uma aliança agora no dedo dele. A presença do Senhor vai andar com ele. Essa presença que trouxe aquele hoje, traga domingo que vem, traga no outro. Comece uma nova história na vida dele, um novo recomeço. Usa ele com o teu espírito, com a sua graça, com o seu poder. Espírito de Deus, coloca a tua graça, o teu poder, a unção. Jesus, usa o Samuel, glorifica o teu nome na vida dele, em nome de Jesus. Parabéns, meu irmão. Jesus está salvando, está renovando. Você quer ser cheio de Deus? Fecha teus olhos, começa a sentir, começa a receber. Tem um óleo fresco. Tem uma unção, dons espirituais, graça, poder. Receba da unção de Deus. Corações apagados, acende, incendeia, aviva, capacita. Aonde houver alguém pedindo por dons espirituais, receba no teu lugar em nome de Jesus. Espírito de Deus, toca mesmo, salva mesmo, renova mesmo. O Cristo do Gólgota hoje é o Cristo do trono. Digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. E calabino cheios vende calabahai. Todos podem glorificar o Cristo. Todos podem dar uma palavra de gratidão ao Cristo. Todos podem dar salvas de palmas no Jesus que foi morto e reviveu. Você pode pôr glória a Deus aí no meio, pôr aleluia aí no meio. Se entregou por nós, morreu por nós, ressuscitou por nós.
dado todo o poder nos céus e na terra. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Porque toda vez que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, anunciais a morte do Filho do Homem até que ele venha. Termino agora. Pode acender as luzes. Aos irmãos que nos visitam, o horário que o culto termina, meio-dia 10, meio-dia 15. Mas esse mês nós estamos no mês do chamado de Deus. Você acha certo eu cortar a mensagem da cruz? Você acha certo eu falar assim, morreu gente, ressuscitou, amém, vamos embora? Eu queria te dar detalhes. Eu queria que você pensasse nos detalhes do que Jesus fez por você. E você, o que você faz por Jesus? Vem no culto domingo, meu irmão. Vem na célula durante a semana. Ele já fez mais por você. Lembra que eu falei que a cruz era uma parte na vertical e Jesus levava a horizontal? Amém ou não? Amém. Hoje você vai sair desse culto. Você vai contar isso para alguém, que eu vou falar aqui agora. Conta para alguém. Se colocar no Stories, me marca que eu compartilho, ó. A base que está no Gólgota, fincado na vertical, é a justiça de Deus. Mas a parte da horizontal que Jesus está trazendo é o amor dele. A cruz, a cruz é a soma perfeita e o resultado de quando a justiça de Deus encontra com o amor. Porque só em Jesus a justiça foi satisfeita. E só em Jesus o amor é incondicional. Fala para alguém, Vilmar. Meus amados, eu recebi uma profecia domingo passado lá em Namu. E eu já falei isso para algumas pessoas, que eu acho maravilhoso como é que Deus estava a poucas ideias semana passada. Que Deus falou comigo assim: assim diz o Senhor, estou mandando reforço. E foi embora. Eu falei, oxe, e aí, como é que o senhor tá? Vamos tocar mais uma ideia. Nessa semana eu recebi umas 4 ligações. Está chegando mais um casal de pastores de Namu. E se Deus quiser, mais um casal de pastores aqui em Bruxelas. Quem tem boca da glória. Eu falo por parábolas para que ouça e não entenda. Deus está mandando reforço. Deus está mandando reforço. Eu tenho pedido a Deus músicos, tenho pedido a Deus obreiros, pessoas que puxam. E você é a resposta de Deus. Isso aqui, meu irmão, a vontade é comprar essa sala. Fala, não, vai até 6 da tarde. Eu quero que se exploda o cinema. Mas nós temos que terminar. Os anúncios da semana. As células vão passar aqui. Cadê a diaconisa Carla com aquele papelzinho? Tá com a Michelle, foi arrebatada. Vamos colocar aqui, ó, as células. Não, cadê aquela da semana inteira? Ninguém viu? Tá, mas você pode ver no Instagram da igreja, que é avivachurch.b. avivachurch.b. Aí você vê no Instagram da igreja, tem o endereço de todas as células. A nossa intenção é ter uma célula em cada comuna de Bruxelas. Então você está aqui nessa noite, nessa manhã, eu já estou pensando que é noite, nessa manhã, vê lá nos destaques onde tem célula. Você viu que na tua comuna não tem? Manda uma mensagem no Instagram ou no meu, que nós vamos abrir uma célula lá na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então, quem veio de carro, tem um tiquezinho do parquinho. É só você pegar o tiquezinho, enfiar ali na máquina. A luzinha ficou vermelha, você ganha um desconto. O brasileiro gosta de desconto, é de Deus. Então, coloca ali, tá ali no galpão do balcão da lanchonete. Só você ticar. Encontro de mulheres online toda quarta-feira. Quem tem certeza que é mulher da glória? Encontro online de mulheres toda quarta-feira, 8h30 da noite. As mães que ainda não enviaram as fotos no grupo dos pais, enviarem até hoje à noite, tá?
As mulheres aí, ó, dá aquela maquiada, passa um perfume, tira foto. Perfume só pra constar.